Você já sentiu? Aquela sensação de que algo grandioso se perdeu. Uma memória ancestral. Um poder esquecido. E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas sua? Que ela ecoa através dos séculos, sussurrando sobre um reino que desafiou o tempo, a lógica e a própria existência? Imagine uma civilização. Não qualquer uma. Uma que floresceu em sabedoria, beleza e uma conexão profunda com o universo. Uma sociedade onde o equilíbrio era a lei e a intuição, a bússola. Parece um sonho ou um eco de algo que reside em cada uma de nós, mulheres, que buscamos a harmonia em meio ao caos? Atlântida. O nome por si só já é um portal, uma lenda que se recusa a morrer. Mas e se Atlântida não fosse apenas uma cidade submersa? E se fosse um símbolo? Um espelho para a nossa própria busca por um paraíso perdido, por uma versão mais autêntica e poderosa de nós mesmas? O que essa história milenar pode nos ensinar sobre o nosso próprio poder, nossa resiliência e a capacidade de nos reerguer, mesmo quando tudo parece desmoronar? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas desse mistério. E talvez ao desvendar Atlântida, você descubra um pouco mais sobre a Atlântida que existe dentro de você. A gênese de um mito. Platão e a Ilha Perfeita. Nossa jornada começa não com escavações arqueológicas, mas com as palavras de um dos maiores pensadores da história, Platão. Foi ele quem, há mais de 2 milênios, nos apresentou a Atlântida em seus diálogos Timeu e Crítias. Ele a descreveu não como uma fantasia, mas como uma história verdadeira, transmitida através de gerações. Uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, localizada além das colunas de Hércules, no Oceano Atlântico. Uma civilização de beleza e riqueza inigualáveis, governada por reis descendentes de Poseidon, o deus dos mares. Platão pintou um quadro de uma sociedade quase utópica. Seus habitantes, os atlantes, eram sábios, justos e viviam em perfeita harmonia com a natureza. Possuíam uma arquitetura grandiosa, com cidades circulares, canais navegáveis e templos suntuosos adornados com ouro, prata e oricalco, um metal misterioso que brilhava com um fogo avermelhado. Eles dominavam tecnologias avançadas, cultivavam uma terra fértil e eram abençoados com uma abundância de recursos naturais. Pense por um momento. O que significa para nós, mulheres, essa imagem de uma sociedade que valorizava a harmonia, a sabedoria e a conexão com o divino? Não é isso que muitas vezes buscamos em nossas próprias vidas, em nossos relacionamentos, em nossa forma de cuidar do mundo? Mas, como toda história grandiosa, a de Atlântida também tem seu ponto de virada. Com o tempo, a pureza dos atlantes começou a se corromper. A ambição e a sede de poder substituíram a virtude. Eles se tornaram arrogantes, buscando expandir seu império e dominar outras nações. Foi então que os deuses, observando a decadência moral, decidiram intervir. Em um único dia e noite terríveis, terremotos e inundações cataclísmicas engoliram Atlântida, fazendo-a desaparecer para sempre nas profundezas do oceano. Essa narrativa, tão antiga, ainda ressoa. Ela nos lembra da fragilidade do poder quando desprovido de ética, da efemeridade da grandiosidade material diante da força avassaladora da natureza. E para nós, mulheres, que muitas vezes carregamos o peso de expectativas e a pressão de equilibrar múltiplos papéis, a história de Atlântida pode ser um lembrete poderoso. O verdadeiro poder não reside na dominação externa, mas na integridade interna, na capacidade de manter a essência e os valores, mesmo diante das maiores tentações. Quantas vezes nos vemos perdendo nossa essência em busca de algo que o mundo nos diz que devemos ser? Atlântida nos convida a refletir sobre o que realmente importa. Onde ela estaria? As teorias e a busca incessante. Desde que Platão a descreveu, a busca por Atlântida se tornou uma obsessão. Onde estaria essa ilha lendária? As teorias são tão diversas quanto fascinantes, e cada uma delas nos convida a olhar para o nosso mundo com outros olhos,
a questionar o que sabemos e a abraçar o mistério. Alguns a situam no Atlântico, perto do Estreito de Gibraltar, exatamente como Platão sugeriu. Outros apontam para as ilhas dos Açores, com suas paisagens vulcânicas e a possibilidade de antigas formações submersas. Há quem acredite que o Triângulo das Bermudas, com seus desaparecimentos inexplicáveis, poderia ser um resquício da energia Atlante. E que tal a Antártida, escondida sob quilômetros de gelo, guardando segredos de uma civilização que floresceu em um clima diferente? Uma das teorias mais intrigantes conecta Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e na ilha de Tera, atual Santorini, por volta de 1600 a.C. A erupção vulcânica de Tera foi uma das maiores catástrofes naturais da história, engolindo a ilha e devastando a região. Seria essa a inspiração para a história de Platão? Uma memória coletiva de um desastre que se transformou em mito? A ideia de que uma civilização avançada pode ser varrida da face da Terra em um piscar de olhos é assustadora, mas também nos lembra da nossa própria vulnerabilidade e da importância de valorizar cada momento, cada conquista. E há ainda aqueles que veem Atlântida como uma metáfora, uma alegoria filosófica criada por Platão para ilustrar suas ideias sobre a sociedade ideal e a decadência humana. Se for assim, o mistério de Atlântida se torna ainda mais profundo, pois nos convida a buscar a verdade não em mapas ou ruínas, mas dentro de nós mesmas. Qual é a sua Atlântida interior? Aquela parte de você que anseia por perfeição, por um propósito maior, mas que também luta contra as próprias sombras, as próprias ambições desmedidas. Essa busca por Atlântida, por um lugar perdido no tempo, é um reflexo da nossa própria busca por significado. Quantas vezes nos pegamos procurando respostas fora, quando, na verdade, elas residem em nosso interior? A história de Atlântida nos convida a explorar os recantos mais profundos da nossa psique, a desvendar os mistérios da nossa própria existência. Ela nos lembra que, assim como a ilha mítica, nós também somos complexas, cheias de camadas, e que nossa verdadeira essência pode estar escondida sob a superfície, esperando para ser redescoberta. O legado de Atlântida. Conexões e ressonâncias. Mesmo que Atlântida nunca seja encontrada fisicamente, seu legado é inegável. Ela permeia a cultura popular, a literatura, o cinema e, mais importante, o imaginário coletivo. A ideia de uma civilização perdida, de um conhecimento ancestral, continua a nos fascinar e a nos inspirar. E para nós, mulheres, essa fascinação tem um sabor especial. Ao longo da história, muitas culturas e tradições antigas reverenciavam o feminino, a intuição, a conexão com a Terra e com o cosmos. Atlântida, em sua descrição original, parecia encarnar muitos desses valores. Uma sociedade que, antes de sua queda, vivia em equilíbrio, onde a sabedoria era mais valorizada que a força bruta. Não é essa uma visão que ressoa profundamente com a busca feminina por um mundo mais justo, mais compassivo, mais conectado? Pense nas sacerdotisas, nas curandeiras, nas líderes que, em diversas culturas, detinham um poder que ia além do material. Elas eram as guardiãs do conhecimento, as intérpretes dos mistérios da vida e da morte. A história de Atlântida nos convida a resgatar essa memória, a reconhecer a força que reside em nossa intuição, em nossa capacidade de nutrir, de criar, de transformar. Quantas vezes subestimamos nosso próprio poder, nossa própria sabedoria interior, por estarmos imersas em um mundo que muitas vezes valoriza o oposto? Atlântida também nos fala sobre a resiliência, a capacidade de uma civilização de se reerguer, mesmo após uma catástrofe. Ou, no caso de Atlântida, a memória de sua existência que se recusa a ser apagada. Para nós mulheres que enfrentamos desafios diários, que nos reinventamos constantemente, que superamos obstáculos com uma força que muitas vezes nem nós mesmas compreendemos, a história de Atlântida é um hino à nossa própria capacidade de persistir, de florescer, mesmo quando as águas da vida tentam nos engolir. Não somos nós, em nossa essência, como a própria Atlântida, um mistério a ser desvendado, um tesouro a ser redescoberto? O mito de Atlântida
nos convida a olhar para o passado não com nostalgia, mas com um olhar de aprendizado. O que podemos resgatar dessa sabedoria ancestral? Como podemos aplicar os princípios de equilíbrio, harmonia e respeito à natureza em nossas vidas modernas? Como podemos evitar os erros dos Atlantes, a arrogância, a busca desenfreada por poder que leva à ruína? Essas são perguntas que, como mulheres, somos especialmente aptas a responder, pois carregamos em nosso DNA a capacidade de nutrir, de cuidar, de buscar a totalidade. O chamado da Atlântida interior, despertando o poder esquecido. Talvez a verdadeira Atlântida não esteja em um mapa antigo ou nas profundezas do oceano. Talvez ela esteja em cada uma de nós. Uma Atlântida interior, um reino de sabedoria, intuição e poder que foi submerso pelas pressões do mundo, pelas expectativas da sociedade, pelos medos e inseguranças que nos foram impostos. Quantas vezes nos sentimos perdidas, desconectadas de nossa verdadeira essência, como se uma parte de nós estivesse submersa, esperando para ser redescoberta? A história de Atlântida é um convite para essa redescoberta. É um chamado para mergulharmos em nossas próprias profundezas, para explorarmos os canais de nossa intuição, para reconstruirmos os templos de nossa autoestima e para reacendermos o oricalco de nossa paixão e propósito. Imagine-se como uma Atlante moderna. Não uma que busca dominar, mas uma que busca harmonizar. Uma que usa sua sabedoria para criar, sua intuição para guiar, sua força para proteger. Uma que entende que o verdadeiro poder reside na conexão, na empatia, na capacidade de transformar o mundo ao seu redor com amor e propósito. Não é essa a verdadeira herança de Atlântida que podemos reivindicar? O mundo de hoje, com sua velocidade vertiginosa e suas constantes demandas, muitas vezes nos afasta de nossa essência. Nos faz esquecer a importância de pausar, de refletir, de nos reconectar com a natureza e com nossa própria voz interior. A lenda de Atlântida, com sua ascensão e queda, é um lembrete de que a grandiosidade sem alma é efêmera, mas a grandiosidade que nasce da autenticidade, da sabedoria e do amor, essa sim, é eterna. Então, minha amiga, o que você fará com essa revelação? Você continuará a buscar Atlântida apenas nos livros e nas teorias? Ou você se permitirá mergulhar nas profundezas de sua própria alma para desvendar a Atlântida que reside em você? O poder está em suas mãos, em seu coração, em sua capacidade de despertar o que foi esquecido. Não tema as águas profundas, pois é lá que os maiores tesouros são encontrados. É lá que sua verdadeira força espera por você. Conclusão: o despertar da Atlante interior. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo mistério de Atlântida, mas o verdadeiro começo é agora. A história dessa civilização perdida não é apenas um conto antigo, é um espelho que reflete nossas próprias lutas, nossas aspirações e nosso potencial inexplorado. Ela nos lembra que a grandeza não é imune à queda, mas que a memória e o legado de uma essência pura podem transcender o tempo e inspirar gerações. Para nós, mulheres, a mensagem de Atlântida é um convite poderoso. Um convite para resgatar a sabedoria ancestral que reside em nosso interior, para confiar em nossa intuição, para construir sociedades mais justas e equilibradas, começando por nossas próprias vidas. É um chamado para sermos as arquitetas de nossa própria Atlântida, um reino onde a harmonia, a beleza e o propósito reinam supremos. Que a lenda de Atlântida nos inspire a buscar a verdade, a questionar o status quo e a nunca subestimar o poder de uma mulher que se reconecta com sua essência. Que ela nos lembre que, mesmo nas profundezas do esquecimento, a luz da sabedoria e da resiliência pode brilhar novamente. Se essa jornada pelo mistério de Atlântida tocou seu coração, se ela despertou algo em você, eu te convido a compartilhar este vídeo. Compartilhe com as mulheres da sua vida que também buscam essa conexão, essa redescoberta. Deixe seu comentário abaixo, me contando: qual é a sua Atlântida interior? O que essa história despertou em você? Juntas,
podemos desvendar os mistérios do passado e construir um futuro onde a sabedoria feminina seja a bússola que nos guia. Até a próxima jornada, e que a sua Atlântida interior floresça. A sabedoria perdida e o resgate interior. Vamos aprofundar um pouco mais na ideia da sabedoria atlante. Platão descreveu uma sociedade que, em seus primórdios, era guiada por princípios divinos, onde a justiça e a virtude eram as pedras angulares. Os atlantes possuíam um conhecimento profundo das leis universais, da astrologia, da cura e da engenharia, mas não a utilizavam para dominar, e sim para servir e harmonizar. Eles entendiam a interconexão de todas as coisas, a dança sutil entre o céu e a terra, o masculino e o feminino, a matéria e o espírito. Essa sabedoria que se perdeu com a queda de Atlântida não é apenas um conceito abstrato. Ela ecoa em muitas tradições espirituais e filosóficas que buscam o equilíbrio e a totalidade. Para nós, mulheres, essa ressonância é ainda mais palpável. Quantas vezes nos vemos buscando respostas em livros, em gurus, em tendências, quando a verdadeira sabedoria já reside em nós, esperando para ser acessada? A intuição feminina, muitas vezes subestimada e silenciada, é um portal para esse conhecimento ancestral. É a nossa bússola interna, capaz de nos guiar através das tempestades da vida, se apenas aprendermos a ouvi-la. O mito de Atlântida nos convida a questionar: o que estamos perdendo em nossa busca incessante por progresso material? Estamos como os atlantes em sua decadência, nos afastando de nossa essência, de nossa conexão com a natureza, com o divino, com o nosso próprio eu interior. A história nos adverte sobre os perigos de uma civilização que se torna excessivamente racional, que perde o contato com o sagrado, com o invisível, com a magia da existência. E para nós, mulheres, que somos naturalmente mais conectadas a esses aspectos, o chamado é ainda mais urgente. Resgatar essa sabedoria, honrar nossa intuição e trazer de volta o equilíbrio para um mundo que tanto precisa. Imagine por um instante que cada uma de nós é uma guardiã de um fragmento dessa sabedoria atlante. Que em nosso DNA, em nossa memória celular, existe um código, uma lembrança de um tempo onde a mulher era reverenciada como a manifestação da própria vida, da fertilidade, da criação. Um tempo onde a voz feminina era ouvida e respeitada, e sua intuição era considerada um guia sagrado. O que aconteceria se nos permitíssemos acessar essa memória? Que tipo de mundo poderíamos criar se nos uníssemos, não em competição, mas em colaboração, para manifestar essa sabedoria perdida? Os sinais da queda: arrogância e desconexão. A queda de Atlântida, segundo Platão, não foi um evento súbito e injustificado. Foi o clímax de um processo gradual de corrupção moral e espiritual. Os atlantes abençoados com riquezas e poder começaram a se considerar superiores, a esquecer suas origens divinas e a se entregar à ganância e à ambição. Eles usaram sua tecnologia avançada não para o bem comum, mas para a dominação. A harmonia com a natureza foi substituída pela exploração, e a reverência pelo sagrado deu lugar à idolatria do material. Essa parte da história é um alerta poderoso para a humanidade, e em particular para nós, mulheres, que muitas vezes somos as primeiras a sentir os impactos da desconexão. Quantas vezes nos vemos presas em ciclos de comparação, de busca por validação externa, de exaustão em tentar atender a padrões inatingíveis? Não é essa uma forma de arrogância contra nós mesmas, de nos desconectarmos de nossa própria verdade e de nos entregarmos a um sistema que nos esgota? A história de Atlântida nos convida a refletir sobre os sinais de alerta em nossas próprias vidas. Onde estamos permitindo que a ambição cega nos desvie de nossos valores mais profundos? Onde estamos trocando a conexão genuína por superficialidade? Onde estamos negligenciando nossa intuição em favor da lógica fria e calculista? A queda de Atlântida nos ensina que a verdadeira força não está em acumular, mas em equilibrar.
não em dominar, mas em harmonizar. Para uma mulher, entender esses sinais é crucial. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos empurra para a competição, para a busca incessante por mais, por uma perfeição que não existe. Mas a sabedoria Atlante, se a interpretarmos corretamente, nos diz que a verdadeira riqueza está na integridade, na autenticidade, na capacidade de nos mantermos fiéis a nós mesmas, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. É um convite para nos libertarmos das amarras da sociedade e construirmos nossa própria ilha de paz e propósito, onde nossos valores mais profundos são a base de tudo. A resiliência do espírito feminino, reconstruindo a Atlântida interior. Mesmo com a catástrofe que engoliu Atlântida, a lenda persiste. Ela se recusa a ser esquecida, a ser silenciada. E essa persistência é, em si, uma poderosa metáfora para a resiliência do espírito feminino. Quantas vezes, ao longo da história, as mulheres foram silenciadas, diminuídas, suas vozes abafadas, suas contribuições apagadas. E, no entanto, continuamos a emergir, a nos reerguer, a reconstruir, a florescer. A história de Atlântida nos lembra que, mesmo após a maior das perdas, a essência permanece. A memória de sua grandiosidade continua a inspirar, a provocar, a nos fazer sonhar com um mundo melhor. E essa é a nossa força, mulheres. A capacidade de transformar a dor em sabedoria, a perda em renascimento, a adversidade em oportunidade. Somos as arquitetas de um novo mundo, as guardiãs da chama que nunca se apaga. Não importa quantas vezes as águas da vida tentem nos submergir, nossa Atlântida interior, nosso reino de força, intuição e sabedoria, sempre encontrará uma maneira de emergir. É um processo contínuo de redescoberta, de cura, de empoderamento. É a jornada de cada mulher que se recusa a ser definida pelas expectativas externas, que ousa mergulhar em suas próprias profundezas e resgatar os tesouros que lá residem. Então, minha querida, que a lenda de Atlântida não seja apenas uma história antiga, mas um catalisador para o seu próprio despertar. Que ela te inspire a honrar sua intuição, a confiar em sua sabedoria interior, a construir sua própria ilha de paz e propósito. Que você se lembre que, assim como Atlântida, você é um mistério a ser desvendado, um tesouro a ser redescoberto, e que sua luz, sua força, sua essência são inafundáveis. Elas são eternas.